Olá, queridos. É um prazer falar com vocês novamente e nesses dias de muito confinamento social, nesses dias onde muitos de nós têm sido impedido de trabalhar, de exercer a sua profissão de maneira plena, onde há, de maneira geral, um confinamento, onde poucas profissões têm tido oportunidade de trabalhar de maneira significativa e nós temos que reorganizar as nossas agendas, reorganizar o nosso dia a dia e tendo em vista que essa semana que se passou é comemorado no dia 1º de maio o Dia do Trabalhador, eu gostaria de refletir com você, à luz do Evangelho da Graça de Deus, qual é a visão que o Evangelho nos propõe a respeito do significado do trabalho para nós. Qual seria o olhar que Jesus quer imprimir em nós para que venhamos compreender o significado que o trabalho pode e deve ter na nossa existência e também aquilo que ele não pode ter na nossa vida sem que venha nos adoecer, nos deixar aflitos, ansiosos, porque de maneira geral, principalmente nos dias de hoje, quando se pensa no que trabalhar, no que não trabalhar, a maioria da sociedade ocidental, do pensamento contemporâneo, vai falar o quê? O que é mais rentável, o que te dá mais prestígio, o que te valoriza socialmente. Mas será que esse seria o olhar mais saudável de encarar e escolher uma carreira? Será que esse seria o olhar mais humano e, obviamente, aquilo que nos faria mais bem existencialmente? Seria essa a ótica para que venhamos escolher e permanecer numa profissão ou mudar dela? E entre tantas as coisas que o Evangelho nos ensina para essa compreensão entre fé e trabalho, entre o trabalho propriamente dito e o olhar que o Evangelho nos dá a respeito dele, eu gostaria de compartilhar com você qual é a visão que o Evangelho nos fornece. E a primeira, eu acredito, à luz do que as Escrituras nos fornecem, é que o Evangelho nos dá uma visão vocacional do trabalho. O que isso significa? Vocação tem a ver com um chamado. O Evangelho nos diz que o trabalho humano é um chamado original. Existe no meu e no seu DNA humano essa vocação essencial para o trabalho. Por que eu digo isso? Porque para a grande maioria de nós, influenciado pelo pensamento grego, que acredita que sim, o ser humano tem que trabalhar, ele foi designado para o trabalho, porém enxerga o trabalho praticamente como uma maldição. Como se, por exemplo, Aristóteles ele dizia que quando uma pessoa que não está trabalhando, que está desempregada, ela praticamente alcançava a essência da vida, porque se tinha de maneira exacerbada a compreensão de somente o pensamento, a questão espírito e alma, fazendo essa dualidade, essa divisão entre o mundo físico e corpóreo para o mundo espiritual e da alma, sendo que um é bom e o outro é ruim. Então o trabalho, ele é necessário, mas ele é ruim. E de maneira geral, nós absorvemos isso. As pessoas hoje em dia, a grande maioria de nós, trabalha por uma obrigação financeira.
trabalha se não por uma obrigação financeira de ter que prover para si e para sua família, por uma necessidade de, através do trabalho, de se colocar na sociedade, de, através do trabalho, alcançar prestígio social, melhorar a sua estima. Mas, de maneira geral, nós quase todos enxergamos o trabalho, o dia a dia da labuta, como uma maldição divina. E o que é completamente fora da compreensão do Evangelho. E até mesmo a religião, entre elas o cristianismo, quando enxerga o trabalho, seja de um juiz, seja de um motorista de ônibus, começou-se por essa visão dualista do trabalho, começou-se a acreditar, principalmente na Idade Média, que o trabalho é um mal necessário, é uma maldição, então, para que seja um pouquinho menos pior, então o trabalho mais santo, o trabalho mais abençoado é aquele dedicado à vida religiosa, aos monastérios, a ser padre, pastor, pregador. Já a faxineira, o advogado, esse não, esse trabalho é do mundo, é o trabalho secular, diferente do trabalho religioso. Então, de maneira geral, a gente enxerga, quando se tem uma consciência mínima de Deus, a maioria das pessoas que não vivem da vida, vamos dizer, religiosa, enxerga o seu trabalho como um mal necessário. E o que é completamente diferente do olhar do Evangelho, do olhar que Deus nos dá acerca do trabalho. Porque, como eu disse, o Evangelho nos dá esse olhar vocacional, esse olhar de chamado. Deus chamou o homem a participar da criação como um todo. Lá em Gênesis, você já vê isso escrito, quando as Escrituras falam que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e designou no homem essa vocação, esse chamado a participar da criação, criando, conduzindo, administrando. O termo usado ali como domínio e sujeição não tem nada a ver com violência e destruição, mas com essa mordomia no qual o homem, como criatura feita à imagem de Deus, de um Deus que trabalha até hoje, esse homem foi designado ao trabalho. Por isso que uma pessoa que vive na constante ociosidade fica inquieta, aflita, porque é algo que a nossa alma se alimenta. Assim como a gente precisa rir, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de uma vida sexual saudável, a gente precisa de trabalho para o nosso bem, faz bem, porque o trabalho não é uma maldição, mas o trabalho é uma vocação humana. E mais do que isso, quando o Evangelho te traz essa compreensão vocacional do trabalho, ele destrói esse olhar dualista, onde há trabalhos mais dignos e trabalhos menos dignos, onde há trabalhos mais santos e há trabalhos menos santos. Eu gosto de uma frase de Lutero, vivendo aquele momento na história medieval, onde se dividiu por essa compreensão de que eu tenho que provar e ser aceito por Deus por mim mesmo, então eu trabalho na vida religiosa para que Deus me aceite. E é justamente essa divisão que houve pela Reforma Protestante, aonde a justificação, a aceitação, o favor de Deus é apenas pela graça, mediante a fé. Lutero diz de maneira linda, ele fala que todo trabalho é uma maneira de prestar culto a Deus. Isso é maravilhoso, porque é exatamente o que Paulo escreve nas Escrituras, o que Jesus e os outros apóstolos colocam. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz no capítulo 3, no versículo 23 e 24, ele fala assim: tudo quanto fizer, faça
ao Senhor, sabendo que é dele que vem a sua recompensa, e faça com esse olhar, entendendo que tanto o pastor de uma comunidade religiosa, quanto a faxineira ou o motorista de ônibus, como o juiz de direito, ambos e qualquer trabalho possui uma dignidade intrínseca, e essa dignidade não vem do trabalho em si como ação a ser executada, mas no trabalho como vocação divina colocada no ser humano. Então, quando você e eu trabalhamos, independente naquilo que nós fazemos, nós estamos prestando um culto a Deus e servindo ao próximo. Dessa maneira, o trabalho e aquilo que você e eu trabalhamos deixa de ser uma escolha egoísta, narcisista, aonde eu quero e decido apenas baseado em mim mesmo, e passa a se abrir como compreensão de que, como vocação a Deus, entendendo que todo trabalho em Cristo é santificado, tudo na graça de Deus já está aceito. Então eu compreendo que, independente do que eu vá fazer, seja uma pregação do Evangelho, ou seja sendo caixa de um supermercado, ou até mesmo sendo um prefeito, um deputado, independente do que eu fizer, eu faço a Deus, como um culto a Deus, servindo o meu próximo, como entendendo que eu fui criado para este propósito, independente do que eu venha fazer. Desse modo eu decido o que eu faço, não pelo status, não somente pela lucratividade, mas eu observo os meus dons, os meus talentos e decido entendendo que todo trabalho é santo, quando é feito nessa consciência, nesse olhar vocacional. A segunda visão que o Evangelho me dá a respeito do trabalho, se de um lado ele me dá essa visão vocacional, de chamado à imagem de Deus para servir a Deus e ao meu próximo através do trabalho, seja ele qual for, o Evangelho também me dá uma visão muito realista do meu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós podemos ter uma visão muito ingênua a respeito de nós mesmos, da criação como um todo, uma visão ingênua, idealista, achando que nós vamos mudar o mundo, achando que o nosso trabalho vai mudar a terra, o homem trabalhando, o mundo vai se melhorar e vai ficar maravilhoso. E quando a gente se depara com o mundo, com a crueza da realidade, com as frustrações, a gente pode cair num ceticismo amargo, nessa coisa de nada presta, o meu negócio é só ganhar dinheiro e ter poder. E de um lado ou de outro, seja o ingênuo idealista, seja o cético amargurado, faz mal para nós. Faz mal para o nosso ser, porque o Evangelho me dá uma visão realista, entendendo o meu olhar vocacional de trabalhar como um chamado para servir a Deus e ao meu próximo da melhor maneira possível, da maneira mais excelente possível, como se eu fizesse para Deus, independente do que eu fizer. O Evangelho me dá um olhar realista porque Paulo, por exemplo, diz que a criação como um todo, até que ela seja redimida de maneira absoluta no final de tudo, em Cristo, a criação geme, a criação tem dores de parto, nós ainda gememos enquanto nós não formos revestidos do nosso novo corpo de glória. Então, por mais que você faça o seu melhor trabalho, com os seus melhores dons, com a sua mais sincera motivação, você precisa ter uma visão realista de que o seu trabalho ainda provará frustrações, você ainda provará tristezas, você ainda provará sofrimentos, você vive num mundo que é injusto, que por mais que Deus tenha criado um mundo bom, que todo trabalho é bom, todo trabalho carrega uma dignidade intrínseca, esse mundo é caído. Nós vivemos provando frustrações.
Quando eu compreendo isso, e eu entendo isso de maneira muito óbvia, por exemplo, no livro de Eclesiastes, onde o autor de Eclesiastes, escrevendo no capítulo 2, ele fala que esse mundo, o trabalho, tudo aquilo que é debaixo do sol é pura ilusão, cansaço. E por que ele diz isso? É interessante que ele coloca que tudo que é debaixo do sol, ou seja, tudo que diz respeito a esse mundo em si mesmo, a esse tempo, é ilusão, cansaço, porque o que ele está dizendo ali? É que você e eu, por mais que a gente entenda a nossa vocação para o trabalho, a santidade inerente, a dignidade inerente por detrás de todo o trabalho humano, seja ele qual for, eu preciso entender que ainda assim o trabalho por si mesmo, ele não consegue dar significado para a minha vida. Que nesse mundo caído, sendo nós seres relativos, nós não somente provamos frustrações, cansaços, fadigas, mesmo no nosso melhor trabalho, mas ainda assim nós não conseguimos extrair do nosso trabalho, dos nossos dons, da nossa profissão, seja da nossa faculdade, seja o que for, o trabalho não consegue trazer para o homem nada, conforme diz Eclesiastes, debaixo do sol, nesse mundo caído, sendo nós seres relativos, nós não conseguimos extrair significado e propósito da nossa vida de maneira absoluta. Ao contrário, toda vez que nós pensamos que seja através do prazer, seja através do conhecimento, seja através do nosso trabalho, da nossa profissão, da correria do dia a dia, se nós achamos que é disso que nós vamos extrair significado, valor, o que acontece é que a gente acaba sendo escravizado, provando ansiedade, provando frustração, aflição, estresse, depressão. Porque, conforme diz as Escrituras, por mais que eu tenha esse olhar vocacional da minha existência e do meu trabalho, eu tenho que ter esse olhar realista, entendendo que nada nesse mundo debaixo do sol é capaz de, por si mesmo, definir o meu valor, o meu significado, dar propósito à minha vida. E o Evangelho, se de um lado ele traz esse olhar vocacional, de um chamado para servir através do meu trabalho, se ele me dá esse olhar realista e cru da existência, entendendo que eu não consigo, debaixo do sol, extrair nada de valor e propósito em nada que eu faça, nem mesmo de um ministério cristão, que eu posso ficar escravo disso se eu extrair o meu valor do que eu faço ou deixo de fazer. O Evangelho me dá, de maneira profunda e revigorante, uma visão de liberdade com relação ao trabalho. O que eu quero dizer com isso? Liberdade, para eu ser livre, pressupõe que eu estou escravo de algo antes. E tudo que diz respeito a esse mundo, tudo que diz respeito até mesmo coisas boas, como famílias, casamento, filhos, uma boa profissão, um bom trabalho, a minha saúde, tudo isso, de maneira geral, como nós somos seres relativos, a nossa alma é ambígua, tudo, até mesmo que é bom nessa existência, sutilmente, o nosso coração, quando quer extrair dessas coisas significado, valor, senso de identidade, de redenção para o ser, de justificação para o ser, nós ficamos escravos disso. E o trabalho é um dos modos sutis e muito comuns que nós ficamos escravos. É onde a pessoa trabalha, seja a empresa que ela construiu, seja a faculdade que ela se formou, vai fazer, as escolhas que ela realiza para a sua profissão, ela busca extrair disso, ela busca extrair do diploma dela, ela busca extrair da carreira profissional dela, ela busca extrair da empresa que ela está construindo, o meio que ela vai se afirmar.
o meio que ela vai sentir que agora ela tem valor porque ela alcançou aquilo. Agora ela tem uma identidade porque ela é uma profissional de sucesso. Agora essa pessoa acredita que ela alcançou uma legitimidade na existência porque ela tem uma conta rechonchuda, porque ela tem bens que ela conquistou no trabalho. O Evangelho me garante que toda vez que isso acontece dentro de mim, eu me torno escravo disso. A tal realidade começa a me escravizar. E um exemplo simples que você pode observar em você mesmo é que você começa a ficar ansioso, você começa a ficar aflito, você começa a ficar estressado, porque o seu senso de significado, de propósito, de valor está sendo extraído do lugar errado. Que por melhor que tal coisa seja, por mais digno que seu trabalho seja, ele não consegue trazer valor, identidade e a grande boa nova do Evangelho, que ele traz liberdade para o meu trabalho. Porque uma vez que eu compreenda que em Cristo Jesus, pela graça de Deus, eu sou aceito não pelo meu trabalho, não pelas minhas obras, mas pela obra redentora de Deus em Cristo na cruz. É isso que me dá valor. O Evangelho proclama a minha identidade como um filho de Deus amado. O Evangelho proclama a minha aceitação plena, o fato de que eu sou amado, aceito, justificado em Cristo, aonde eu não preciso provar mais nada para ninguém, aonde eu não preciso extrair a minha identidade, o meu senso de valor, extrair o meu senso de valorização e de aceitação do que eu faço ou deixo de fazer, mas tudo isso me é dado pela graça de Deus em Cristo. E o meu coração vai se aquietando e recebendo isso pela fé. Eu sou livre para trabalhar, porque eu trabalho pelo bem do trabalho, pelo serviço ao meu próximo, pelo meu desejo vocacional de servir a Deus, ao meu próximo, através do trabalho que eu realizo. Mas eu não extraio mais disso a minha identidade, a minha aceitação, o meu senso de redenção. E de maneira linda, o Evangelho me garante que é justamente quando o meu coração compreende essa verdade libertadora de que eu já estou aceito, de que eu já estou perdoado, de que em Cristo eu posso descansar que eu já sou um filho de Deus amado. Eu não preciso provar nem para a sociedade, para a minha família, nem para mim mesmo nada por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, pela minha profissão, pelo meu status, pelo dinheiro que eu conquisto. Nada disso determina o meu valor mais. Meu valor está em Cristo. A minha identidade é afirmada em Cristo. A minha dignidade é afirmada em Cristo. Então, paradoxalmente, é justamente nesse descanso interior na graça de Deus que uma nova dinâmica acontece dentro de mim. E o que cresce em mim é uma motivação, um poder interior que surge desse descanso na graça de Deus para trabalhar da melhor maneira, com uma força rejuvenescedora. Conforme diz Isaías, que aquele que descansa, confia e espera no Senhor, somente dele, extrai dele o seu valor. Esse levanta e voa como águia, tem força, porque não é uma força que precisa provar nada para ninguém. Não é uma paixão de um trabalho frenético, estressado, aflito e que muitas vezes gera um engano ilusório para nós, que nós estamos rendendo, sendo que a gente só está escravo dessa roda de hamster, onde a gente trabalha, mas lá dentro a gente quer provar para os outros e para nós mesmos e para Deus que a gente é alguém, e isso só nos escraviza, só nos aflige. Quando o Evangelho nos dá a certeza de que em Cristo nós somos nova criatura, já somos amados, já somos aceitos, já somos redimidos, então nós podemos descansar em Cristo.
E desse descanso profundo e interior na nossa nova identidade em Deus, em quem Deus é em nós e nós somos em Deus, nós podemos ir para a existência, servindo a Deus e ao próximo na nossa profissão, no trabalho que nós vamos desempenhar, entendendo que Ele carrega uma dignidade intrínseca, não pelo status que Ele me dá, não pela posição que Ele me dá, não pelo dinheiro simplesmente que Ele me dá, porque isso tudo só vai me escravizar, mas simplesmente porque eu estou vivendo a minha vocação como um filho amado de Deus, sabendo que eu já sou o que sou pela graça, então eu trabalho de maneira livre. Porque o Evangelho não somente me dá uma visão vocacional do trabalho, não somente me dá uma visão realista do trabalho, mas o Evangelho me dá liberdade para trabalhar, sabendo que eu não preciso extrair dele o meu valor, porque tal realidade só me escravizará, mas me sabendo quem eu sou em Cristo, pela graça de Jesus, eu posso trabalhar de maneira honesta, com toda excelência, com toda dignidade, sabendo que eu só estou refletindo para o lado de fora, que dentro de mim eu descansei sabendo quem eu sou em Deus. Creia nisso, querido, e trabalhe de maneira excelente, apaixonada, não como quem precisa conquistar algo, não como quem precisa provar algo, mas sabendo que quem você já é em Deus pela graça de Jesus. Você pode fazer tudo, como diz Paulo aos Colossenses, como que para o Senhor, sabendo que eu não preciso provar nada para os homens, nem para mim mesmo, sabendo que dele eu já tenho aprovação absoluta, salvação absoluta, redenção absoluta. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.